Vamos lá. A gente está no Tzaditeta Mudalef, lá em cima, lá na primeira linha. A gente parou na seguinte pergunta. A gente está falando o seguinte, a gente estava vendo na Mishnah, tinham dois casos na Mishnah. A Mishnah ela começou falando o seguinte. Vou abrir aqui que é mais fácil. A Mishnah ela começa falando sobre a mulher que vendeu, que ela tinha que tubar de 100, e ela vendeu, ou que ela tinha que tubar de 200, e ela vendeu uma coisa que valia 100 por 200, ou que ela vendeu uma coisa que valia 200 por 100, está feita a ketubá dela. Quer dizer, então o que parece o quê? Que se ela vendeu uma coisa mais barata, quer dizer, o campo valia 200 e ela vendeu por 100, quanto está na ketubá dela, vendeu, o problema é dela. E aqui depois que a gente vê no final, quando ela tinha 400 na ketubá, no último caso da Mishnah, tinha 400 na ketubá. Desculpa, o segundo caso da Mishnah é qual? Se ela vendeu se ela tinha direito a 100 e ela vendeu por 101, também está anulado. Ou seja, se ela vendeu mais caro, mesmo que ela fale, eu vou dar o troco, está anulado. Então parece que se ela vendeu alguma coisa por mais do que ela tinha, não valeu, anulada a venda. No final a gente fala o quê? Se ela tinha 400 juros na ketubá, ela vendeu 100 para esse, 100 para esse, 100 para esse, no último ela vendeu 101, está anulado, e todos os outros estão de pé. A pergunta da Gemara é simples. Para que tem esse último caso? A gente já viu no começo da Mishnah que se ela vendeu, se ela tinha 200 juros, vendeu em um campo, ela pegou um campo de 200, está feito, acabou o problema dela. Depois, no segundo caso da Mishnah que a gente vê, que se ela vendeu um campo de 100 por 101, se ela tinha 100 na que vai vender por 101, está anulado. Para que ele precisa falar se ela tinha 400 juros e 4 campos, vendeu 100, 100, 100, 101, está anulado o último? É lógico, a gente já viu esse caso no meio da Mishnah. Então, a Gemara ela vai falar o seguinte: será que tem diferença entre um caso da Mishnah e outro? Entre um caso que a mulher pegou um campo e vendeu por 101, quando ela só tinha direito a 100 na ketubá, e ela não pode nem falar que sobrou um, ela vai devolver para os herdeiros. A venda está anulada. Será que tem alguma diferença do último caso, que quando ela vendeu 3 campos por 100, o quarto por 101 também está anulado? Para que trazer esses dois casos? Então fala o seguinte: uma vez que no final, o último caso, é um caso que ela vendeu mais barato, Ozil de Zolo, ela vendeu mais barato. Vamos falar que o começo então da Mishnah é quando ela não vendeu mais barato. Decatani Beiseifa, que a gente viu no final, Haitak do Badar, Bemel Zuz, o Machrala Zeb Mané, Velazeb Mané, Vachona Femane Vidinar, Bemané, Xerachor Mikrabater, Vechogol Mikhakayam. Vamos falar que o caso é o seguinte: no último caso da Mishnah, está falando quando ela vendeu mais barato, quando ela tinha uma ketubá de 400 juros. Ela vendeu 100, 100, 100 em 3 campos. O último campo valia 101, ela vendeu a 100. Então, nesse caso, está falando que está anulado. E aí tem um reduz. O outro caso falou que ela vendeu mais caro do que a ketubá dela, por isso que está anulado. Não tem a ver quanto ela vende, quanto vale o campo. Tem a ver com quanto ela tem de... Não, teria a ver quanto vale o campo. Aí que está. Se a gente está falando aqui que tem a ver quanto vale o campo, esse seria o reduz do último caso da Mishnah. Até aqui a gente falou de quanto ela tem na ketubá. Agora a gente falou que se o campo vale 101, ela vendeu por 100, então lá tem a ver quanto vale o campo também. Tem um reduz no último caso da Mishnah. Fala agora, Reisha Veseifa Bedeoze. Os dois é o caso que ela vendeu mais barato do que deveria. E os dois trazem esse reduz de quanto ela não pode vender mais barato do que o campo vale. Veseifa Hakamash Melantama Deoze Bedeatri. Agora Bedidam Echrakayam. E o que ele te ensina no final é o seguinte: que tem de redução aqui quando ela vendeu mais barato nos órfãos, no que era deles, e no que era deles, por isso que está anulado, porque se fosse dela, estaria de pé o problema dela. Mas isso a gente já aprendeu do começo da Mishnah, que a gente falou no começo da Mishnah, que ela tinha 200 juros na ketubá, e ela vendeu um campo por 100, que valia 200, o problema é dela. Quer dizer, se ela pegou o dela e vendeu mais barato, o problema é dela. Então para que precisa aqui no final da Mishnah de novo?
Do primeiro e do segundo caso da Mishnah, você já tem todos os Hidushim, para que é o último. Fala que Mará Hamid direito, Shmat Minai, Tá Kutubatá, Mataim Machrav, Shavim Mataim, ou Shavim Mataim Manen, Kalvak Kutubatá. Se ela tinha 200, ela tinha direito a 200. Vendeu uma coisa que valia 100 por 200, uma coisa que valia 200 por 100, está resolvida a Ketubá dela. Então ele já vê que se ela vendeu o dele mais caro, é dele, porque se é um campo que valia 100, ela vendeu por 200, tá paga a Ketubá, mas só valesse 100. E se ela vendeu o dela mais caro, o problema é dela. Se um campo valia 200, ela vendeu por 100, o problema é dela. Então já tem os dois Hidush aqui, falando com a mal de Teima, Hatamude Astal Katalame Hai Beita Legamre, Aval Achamanerichon. Fala, sabe qual é o Hidush? É o seguinte: lá ela pegou um campo e vendeu. Talvez aqui você pensaria que se ela fez isso no primeiro, a gente já tem que ver quanto vale o primeiro. Kamash Melano que não, a gente vê no último. O último a gente vê. Se o primeiro valia 101, ela vendeu por 100, não tem que zerar de anular a primeira venda. A última venda, quando faltava 100, ela vendeu, valia 101, ela falou vendeu por 100, aí a gente anula. E esse é o Hidush do último caso da Mishnah. Fala agora, vem cadê a Amri? Tem quem fale, Halot Bailach. Isso nem é pergunta que a gente aprende no caso da Mishnah. Toda essa sugiá que a gente acabou de falar aqui da pergunta, não é pergunta. A regra é a seguinte: a pessoa que falou para o Shalia, vai lá e me vende metade de um cor, e ele vendeu um cor inteiro, e com certeza ele está aumentando o que ele foi falado para ele. Que te baila, que não é pergunta, que valeu, ele vendeu mais, beleza. O problema é quando quando ele fala vende um beit cor, ele vendeu metade. Aí a pergunta, ele não fez nem o que ele falou para ele fazer. O que a gente faz mais? Me abrindo a mar estava lá, será que a gente fala para ele o quê? Que o Shaliach pode falar para o dono: olha, eu fiz uma coisa boa para você. Você queria vender um beit cor todo, eu vendi metade. E se você chegar, se você se arrepender de querer vender tudo, você não precisa mais voltar atrás. Eu só vendi metade. Ou outra vez ou talvez aquele que mandou o Shaliach vai falar: olha, eu mandei você vender um coro, porque eu não quero ficar aqui sem estar para cobrar, cheio de contrato. Eu prefiro um inquilino só, eu prefiro uma venda só, que vai ficar vendendo metade para cá, metade para lá. Agora tem que ter quantas dores de cabeça? E o que isso também está anulado? Essa é a pergunta. Mas aquele que vendeu a mais, nem tem pergunta. Fala, Tashma. E aí, como é que a gente encaixa com a nossa Mishnah? A nossa Mishnah falou no começo que ela vendeu um que valia 100 por 200, valeu, vendeu mais. Isso aqui é você fala do barato. Agora, se ela vendeu um que valia 101 por 100, aí que entra a nossa pergunta. Fala, a pessoa deu um dinar de zahav para ele e falou: me traz um haluk. E ele pegou um dinar de zahav, vale aproximadamente 6 slaim. E ele pegou o quê? Transformou isso em sela, trouxe um haluk que valia 3 selas e um talit que valia 3 selas. Trouxe mais. Mas agora tem um problema. Shneihem malu. Fala Gumará, uma vez que se eles estão se aproveitando desse dinar que é do Bedekabait, que pertence ao Bedekabait, sem saber. Se ele tivesse dado um dinar e falado atrás um haluk, ele tivesse trazido um haluk vale dinar, quem fez a meilá, quem agora que tem que trazer um korban de Hashem e mais pagar um quinto para o Bedekabait de multa, só aquele que mandou ele. Agora, uma vez que ele aumentou e fez por ele também, e usou 3 para comprar um haluk e 3 para o talit, os dois fizeram o problema de meilá. Isso nem é maluco. Fala Gumará, e a Marta Bicho da Shomaliach Aigavna, ou seja, ele contou uma cifra de Barav, Havei, Bishum Achibal, a Balabait Mal. Se você falar que o Shaliach, o quê? Ele fez a Shaliach dele e aumentou, por isso que o Baal tem problema de meio lá. Ela ia Marta Mavirala de Barav, Havei, Mal. Fala Gumará, agora se você falar que uma vez, quando ele aumenta, ele fez contra o que o Baal falou. Que ele contradisse o que o Baal falou. Por que o Baal tem problema de meio lá? O Shaliach não tem pergunta. Tanto para aquele que fala que ele fez, aumentou o que o Baal mandou. Tanto para quem fala que ele contradisse o que o Baal falou, ele fez da cabeça dele, ele tem problema de meio lá. O problema é para quem falou que ele contradisse o que o Baal falou, por que o Baal também tem problema de meio lá? O Baal vai falar: o que eu mandei ele comprar com esse dinar? Um haluk, eu quero um haluk
vale esse dinário, ele me trouxe um haluk com talit, não tem nada a ver com isso. O problema dele, só ele que fez milagre. Então, uma vez que a gente falou que os dois tiveram problema, parece que quem faz mais do que deve, só Mossi fala do Varav, só aumentou no que ele falou, por isso que os dois têm meio lá. Porque se fosse o Vera do Varav, seria só o Shaliach que teria meio lá. Fala, Gmará, sabe qual é o caso? Não. Aqui o caso é o seguinte: se ele tivesse trazido um haluk de pior qualidade, você tem razão. Mas sabe o que ele fez? Ele conseguiu 50% de desconto. Ele trouxe um haluk que valia 6 por 3. Ele trouxe um talit. Ele fez o que o Bala mandou e mais o que ele fez. E mais ele trouxe um talit. Fala, Gmará, Shaliach mais mal, para que o Shaliach fez? O que o Shaliach fez de errado? Fala, Gmará, talit. Ele fez a meilá com talit. Então o Bala tem problema de meilá com haluk. O Shaliach tem problema de meilá com talit, que ninguém mandou ele comprar talit. Yach, fala Gmará, Eima Seifa Rabiuda, Omera Bezé, Balabait, Lomar, Bibli, Shacholomar, Haluk, Adolait, Mevakish, Betai, Vetri, Haluk, Atanverá. Rabiuda fala exatamente o que a gente falou. O Bala vai falar para o Shaliach: olha, quem fez melhor foi só você. Eu pedi um haluk que valesse 1 dinar. E você me trouxe um haluk? Meio dinar. Eu pedi um grande, você me trouxe um pequeno e ruim, quer dizer, ruim que mais barato. Mairá, quer dizer, ruim que mais barato. De Amali e Etali Beshit, se está com 50%, você deveria pegar esses 6 celas aqui, que é 1 dinar, e comprar um de 12. Porque eu te dei 1 dinar para você trazer um haluk. E assim também a gente vê que Rabiuda, ele concorda com o caso que o Balabait falou para o Shaliach, que deu um sela para ele comprar um quitito, quer dizer, um tipo de feijão, alguma coisa de cereal. E ele foi lá e comprou o quê? Em meio sela. E no meio sela ele conseguiu um desconto de 50%. E ele no outro meio sela comprou outra coisa, sei lá, lentilha, comprou outra coisa. Nesse caso, nem malu, os dois malu, porque uma vez que ele deu, ou que ele comprasse o dobro de feijão e falar, eu comprei tudo de feijão que você falou, ou que ele comprasse só metade, você se trocou. Então daqui a gente vê que a Rabiuda fala o quê? A Rabiuda concorda com o Hamim nesse caso que os dois fizeram milá porque você falou do Varav. E aqui também, uma vez que ele pegou um campo que valia 100 e vendeu por 200, também tem os dois. Tanto aqui, do mesmo jeito que aqui tem os dois maal. Lá também, no caso que ele vendeu um campo que valia, que ele foi lá e fez a mais, que você vai dar, a mulher também está anulada a venda. Fala agora, Echdar. Qual é o caso que está falando a Braita? Ilema Beata de Mesav de Meshuma. Imediatamente, depois que os Rahamim... Fala agora, qual é o caso da Braita? Se você está falando que está no caso que vende os kitniot em saco e não em medida 1, 2, 3. Bota aí, quanto tem? Ah, tem 3 que não vende. Se for assim, quando a pessoa deu o cara lá um sela, eles dão um pouco mais para ele. Isso aqui é o caso que está falando que eles vão e botam, eu quero 1 dúzia de feijão. É diferente. Ele falou, cada o feijão é 1 prutá. E agora e aí ele conseguiu trazer a metade do preço, trouxe exatamente a quantidade que ele tinha pedido e mais ainda dos outros. Fala, Matash, aí tá com badar abado metzuz, o machral azeb mané para azeb mané para achrona para mané dinar mané, será achrona mané para mechagan. Fala, Braita. Aliás, a resposta é isso que a gente vai na nossa Mishnah. A Ktubá era 400 jus da mulher. E ela vendeu 100 para 1, 100 para 2, 100 para 3. E no quarto, que valia 101, ela vendeu a 100. O quarto está anulado. E os outros estão de pé. Quer dizer, a Almaná aqui é comparado com a Shaliach. Porque de quem pertence essa terra? Dos herdeiros. E ela está vendendo a terra para pagar a Ktubá. Então ela é considerada com Shaliach. E uma vez que ela vendeu a menos que deveria, está anulado. Então aqui também deveria estar anulado. Fala com a que de Amarav Shisha Berid Rafayidi Bekitni Biktinei Achanami Bektini. Fala com o seguinte: aqui não quer dizer que ela fez lotes da terra e vendeu um quarto para falar que está anulado. Como aquele do feijão que comprou pouco, só que ele também fez meio lá que o problema dele. E sim o quê? Que eram lotes pequenos, eram terras pequenas.
E a terra só dá para vender por isso que não está no lado 1, 2 e 3, só o quarto. Ele fala, Gurapshita, é lógico, Amar, ele falou para a pessoa, para o Shaliach, Lechad velolishnaim, vende isso aqui, esse beit puro, vende esse tamanho de terra para 1 e não para 2. Ah, mas Lechad velolishnaim, se ele falou para 1 e não para 2, é lógico que está no lado se ele dividiu na metade, vendeu para 2. Agora, se ele falou Lechad, vende isso aqui para alguém, Stama, sem falar que é para 1 não para 2, mas qual é o caso? Será que se ele vendeu para 2 também está no lado? Fala, Rabuna Amar, Lechad velolishnaim. Rabuna fala, continua sendo, mesmo que ele falou, vende isso aqui para alguém, não pode ser alguém. Não pode ser 2. Rabuna de abre, Lechad velolishnaim, Lechad velolishnaim. Ela falou, vende isso aqui para alguém? 1 pode ser para 2, pode dividir por 2, até para 100. Que o principal é aquele que quer que venda. Foi convidado para a Sura. Entraram na Rav Chiza, e perguntaram para ele que é Avgado, que é Agavna Mai, qual é o caso desse que falou, vende o meu campo para uma pessoa. E ele foi lá e vendeu para 2 ou 3. Amaleu, quando fala vende isso aqui para uma pessoa, é para uma pessoa até para 2, uma pessoa até para 100. Até que ele fala e vende só para uma pessoa e não para 2. Que ele fala vende só para uma pessoa, ele vende para 2, está anulado. Amrulei fala Gumaná. E aí, para o nosso caso também, a viúva que falou que tinha que vender esse campo. Esse campo valia 401, vendeu 100, 100, 100, aqui valia 101, vendeu a 100. Só o último está no lado. Porque 1 mesmo para 2, 1 mesmo para 100. A Brulei fala Gumará. Fala Gavdeta Shaliach. Fala Gumará. Será que agora que ele está falando, que aquele que mandou o Shaliach, não falou, vende para 1, só para 1. Vende para 1. Ele vendeu 1 para 1 ou para 100. Mesmo que ele errou e vendeu o campo por um preço um pouco mais barato. Amaleu falou, a gente não está falando quando ele errou. Você está falando quando ele vendeu exatamente pelo preço, mas dividiu por lote. Amaleu falou para Amar, perguntaram para ele, Amar Mar, Enonala Karkaot, mas por um lado fala, a gente viu na Mishnah Bamessia, que não tem Oná em Karkaot, quer dizer, mesmo que ele tenha vendido mais barato, não está anulado, porque não dá para falar que ele te deu um prejuízo e tal, porque talvez ali na hora da carga, talvez ali vendia, valia mais e tal, ele fez você chama alguém para avaliar uma terra, uma pessoa pode falar que vale 100, a outra pessoa vem depois de falar que vale 90, dois avaliadores, quer dizer, então não tem como a gente não culpar ele no carcaota, assim que tem medicina. Então como é que você fala que se ele vendeu a menos não valeu? Falei com ele, Animili, isso que não tem nada no carcaota, quando o próprio dono erra, a Shaliach, a maleta quando ele tem que quando o Shaliach, ele vai falar que eu botei você para fazer uma coisa boa e não para me prejudicar. O Minat Ebra deixar nem Ben Shaliach Balabai. Quem falou que tem diferença do Shaliach Balabai? Se quando o Balabai vendeu um pouco menos do valor mercado está vendido, quando o Shaliach do Balabai vende, também deveria estar feito. De tanto que eu vejo essa saca moto, ao menos a pessoa que fala para o Shaliach dele, seu trom, vai lá e tira a trumá das minhas frutas. Mas ele não falou quanto ele queria separar de trumá. Torem que dá do Balabai. A pessoa, o Shaliach tem que dar trumá, como o Balabai dá sempre. Agora, vem menos a dado pelo Balabai. Se ele não sabe quando o Balabai dá sempre, o que ele faz? Torem é benonito, tira na média. Quer dizer, Echad Michamishim. Quer dizer, 1 sobre 50. Agora, Pichet Asará. Se ele diminuiu 10% da quantidade média lá, quer dizer, ele botou 40, 1 a cada 40, por exemplo, ao invés de quase 50, não é 10%, tirou 10 ali, era 1 sobre 50, botou 1 sobre 40, quer dizer, botou mais. Ou se passará, ou que ele aumentou, por exemplo, 1,60 que esse é o Midat Ainra, 1,40 é Midat Ainafá. 1 centavos, ainda 1,50 é o Benoni. Se ele fez 1,40 ou 1,60, trumá dele valeu. Veio legabei balabait, mas se for balabait, tanetaram, velá beador, filo errado messerim. Trumá. E sobre balabait a gente falou o quê? Ele próprio a gente falou que não tem limite. E se ele tirou da fruta, da trumá,
e ele fez um 20 avos. Yodiá, nome do cara. Valeu? Ou seja, Mesmo que ele deu muito mais. Mas, quando a gente fala do Shaliach, a gente fala o quê? Azarei o quê? Azarei está contando a história, dessa história quando os Shachamim entraram. Quando a gente fala sobre o Shaliach, a gente fala o quê? Se ele fez um 40 avos, valeu, um 20 avos, a gente não fala do Shaliach. Então parece que a pessoa ele é muito mais exigente com o erro do Shaliach do que com o erro dele mesmo. Exatamente. Então esse Benel... Tashma. Haitak tu batar ba meot zuz, machra lazé bemané, brazé bemané, olachron afé mané, vetinar bemané. O caso é o seguinte, ela tinha 400 zuz, vendeu 100, 200, 300, o último valia 101, ela vendeu por 100. O último, caramba, sobre todos eles estão anulados, e sobre o último está, todos eles estão bons, e o último está do lado. Por quê? Porque uma vez que eles são também macpidos, eles são mais exigentes com o erro do Shaliach, como aqui ele só pode errar até um 40 avos, não pode errar até um 20 avos, e ele próprio pode errar. Assim também na venda do campo, se eles tivessem vendido a menos, é problema deles, mas se ela Shaliach deles, ele vender a menos, aqui está anulado. Fala com a Maravishis Belei da Vida, Bectine. E a Mishnah está falando em campos, de acordo com a Maravishis Belei da Vida, em campos pequenos, e não em lotes de campo, porque lotes de campo seria tudo anulado. Porque no final das contas esse campo valia 401, ela vendeu por 400, o campo todo ele vendeu anulado. Mas se fosse campos pequenos, aqui tem um campo de 100, aqui tem um campo de 100, aqui tem um campo de 100, esses três valem e só o último estaria anulado, de acordo com a Maravishis Belei da Vida.